Bom dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa manhã. Hoje a gente encerra o capítulo 14. Vamos dos versículos 43 a 72 do Evangelho de Marcos. Jesus é preso, Jesus seguido por um jovem, Jesus diante do sinédrio e Pedro nega Jesus. Depois da oração no Getsame, Jesus é entregue por Judas e levado preso. Os discípulos, tomados pelo medo, dispersam-se. Diante do sinédrio, Jesus é interrogado e acusado injustamente. Enquanto isso, Pedro, que horas antes prometera permanecer fiel até o fim, nega conhecer seu mestre. Nesse trecho, Marcos nos mostra o contraste entre a firmeza de Jesus e a fragilidade humana. Oremos. Pai amado, gratidão pela Tua palavra que nos ensina, mesmo nos momentos mais difíceis. Ajuda-nos a compreender os ensinamentos deste capítulo e fortaleça a nossa fé para permanecermos firmes diante das dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Nós vamos começar a nossa leitura. Jesus é preso. Mateus 26, 47, 56, Lucas 22, 47, 53, João 18, 1 a 12. Versículo 43. Logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões. Versículo 44. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que o beijar é esse. Prendam e levam-no com segurança. Versículo 45. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Versículo 46. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Versículo 47. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Versículo 48. Jesus lhe disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Versículo 49. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprisse as Escrituras. Isso também está em Lucas 19, 47, 21, 37. Versículo 50. Então todos os deixaram e fugiram, Jesus seguindo por um jovem. Versículo 51. Um jovem coberto unicamente com um lenço seguia Jesus. Eles o agarraram. Versículo 52. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do sinédrio. Mateus 26, 57 a 68, Lucas 22, 54 a 55, 63, 71, João 18, 12, 14, 19 e 24. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Versículo 54. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquecendo-se ao fogo. Versículo 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Versículo 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Versículo 57. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, versículo 58, nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Isso também está em João 2,19. Versículo 59. Nem assim o testemunho deles era coerente. Versículo 60. E levantando-se
O sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Versículo 61. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Versículo 62. Jesus respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Isso também está em Daniel 7,13. Eu sou. Versículo 63. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Versículo 64. Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram réu de morte. Versículo 65. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e bater nele e dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Isso também está em Levi 24:16. Pedro nega Jesus. Mateus 26, 69 a 75, Lucas 22, 55 a 62 e João 18, 15, 18 e 25, 27. Versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. Versículo 67. E vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Versículo 28. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. Versículo 69. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Versículo 70. Mas ele negou outra vez. E depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Versículo 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Versículo 72. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. E a gente assim encerra esse capítulo. A gente só tem mais 2, né? O capítulo 15 e o capítulo 16. Analogia. Ao longo desse trecho, vemos diferentes reações diante da dor e da pressão. Judas trai, os discípulos fogem, Pedro nega. Jesus, porém, permanece firme. Pedro amava Jesus de verdade. Sua negação não nasceu da falta de amor, mas do medo e da fragilidade. Isso nos ensina algo muito importante. Muitas vezes queremos ser fortes o tempo todo, mas existem momentos em que descobrimos nossos próprios limites. Ainda assim, Deus não abandona aqueles que falham. O olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação, mas um olhar que anunciava restauração. Talvez a maior lição desse capítulo seja que nossa fraqueza não é maior do que a misericórdia de Deus. Mesmo quando tropeçamos, o Senhor ensina e continua nos chamando para perto dele. Amém? Que possamos assim levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, compreendendo que mesmo quando nós cairmos, Deus está ali presente, nos ajudando a levantar, a estar de pé. Quando caímos na falta de fé, quando caímos na falta de compreensão, quando nós mesmos colocamos situações densas para com o nosso caminho. Reflexão do dia. Como tenho reagido diante dos momentos de medo e dificuldade? Tenho levado minhas fragilidades para Deus ou tentado escondê-las? Como nós trabalhamos com essas dificuldades que nós enfrentamos pela nossa vida, pelo nosso dia a dia? Eu confio isso a Deus ou será que eu tento enfrentar
ou esconder isso sozinho. Às vezes a gente precisa, nos momentos difíceis, ter um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de confiança e continuar caminhando pedindo auxílio. Naquele momento que Jesus estava passando por todo aquele processo, ele confiou em Deus e ele sabia que aquilo era passageiro e que logo tudo aquilo estaria terminado e assim ele estaria na graça do Pai. Amém? Desafio de Marcos. Hoje, apresente ao Senhor uma área da sua vida em que você se sente fraco ou inseguro. Lembre-se de que Deus não espera a perfeição, mas um coração sincero e disposto a recomeçar. Por mais difícil que seja o seu dia, por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que esteja passar pelo momento da vida, confie isso. Permita, apresente essa área da sua vida ao Senhor. E lembre-se que Deus não está pedindo que você seja perfeito, mas que você tenha um coração disposto a recomeçar dia a dia. Por mais que nós pecamos, caímos, precisamos estar com um coração aberto para que possamos assim estar disposto a recomeçar dia a dia. Amém? Oremos. Senhor Deus, gratidão porque o teu amor permanece mesmo quando falhamos. Fortaleça meu coração, ajude-me a permanecer fiel e ensina-me a confiar na tua misericórdia. Que eu nunca me esqueça de que tu és maior do que os meus medos e limitações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Mesmo quando nossas forças falham, a misericórdia de Deus continua nos sustentando. Amém? Que possamos assim levar isso dia a dia. Por mais difícil que esteja, por mais preocupações que às vezes a gente tem, por mais dificuldades que enfrentamos, nós precisamos levar conosco essa continuação da caminhada com o propósito de Deus para a nossa vida. Estarmos dispostos sempre a recomeçar dia a dia. Hoje é um dia, amanhã será um novo dia e ele será melhor do que ontem. Amém? Tenhamos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e que possamos seguir aí a nossa semana com objetivos e propósitos claros. Até amanhã.